Quero saudar a cada um dos nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer da minha alegria, do meu prazer em poder estar com vocês uma vez mais. São centenas, milhares de pessoas que nos acompanham diariamente no estudo da Bíblia. E tudo isso é para a honra e glória de Deus. Nós agradecemos a todos vocês que têm se inscrito no nosso canal Hora Tranquila. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e dê ali também o seu compartilhar, o seu curtir e vamos juntos divulgando a palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde vocês nos acompanham e nós queremos aqui mandar um alô especial para a Mônica Antunes, também o Renato Chaves, para a Auxiliadora de Fortaleza no Ceará, Geni Lacerda, para Clarice Bahia de Souza, Daida Ventura, Lúcia de Salvador, também Estela Castro de Vitória, João Santos de Vitória no Espírito Santo, e também o pastor Hermínio Vitorino de Andrade. Agradecemos a todos a audiência. Iraci Mes de Água Fria em Goiás. Todos os demais nós agradecemos e contamos com a participação de vocês também aqui escrevendo para o nosso canal. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, encontramos diante da Tua presença uma vez mais, estamos felizes por este momento, te agradecemos por mais um dia de vida e pelo momento que vamos ter agora estudando a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dê entendimento dos estudos que estamos fazendo, nos ajude a colocá-los em prática em nossa vida. Que o Espírito Santo continue trabalhando com cada um de nós, com cada um dos amigos e irmãos que nos escrevem, aqueles que nos pedem orações, Tu sabes as necessidades de cada um, queiras derramar as Tuas bênçãos e as vitórias segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando o capítulo 14 de Apocalipse. E nós nos detivemos aqui, basicamente, nos versos 6 a 14, de 6 a 12, melhor dizendo, do Apocalipse 14, onde nós encontramos aqui as 3 mensagens angélicas. Essas mensagens, elas serão dadas com grande poder nos últimos dias da história deste mundo. Anjo, no grego a palavra é ângelos, simboliza mensageiro. E Deus aqui utiliza a figura do anjo que João viu em visão para também dizer da velocidade, da rapidez com que esta mensagem será pregada. Apocalipse 14, a partir do verso 9, nós lemos: Seguiu-se a estes outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vejam o contraste entre aqueles que adoram a besta e a sua imagem, com aqueles que procuram perseverar, ser fiéis a Deus, guardando os seus mandamentos, fazendo a vontade de Deus em sua vida. Nós queremos dizer aos nossos amigos que guardar os mandamentos simplesmente por guardar não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Somos salvos pela graça mediante a fé. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos fazer a vontade dele em nossa vida. Obedecer, seguir o que ele deixou em sua palavra para que nós demonstremos que nós somos diferentes das outras pessoas. Nós não podemos nos igualar à maioria que, pensando que estão fazendo a vontade de Deus em sua vida, na realidade estão fazendo a sua própria vontade. Estão escolhendo um caminho mais fácil para chegar aos céus. Não é suficiente nós apenas aceitarmos a Jesus. Claro que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos salvos. Mas a partir daí, para nós obtermos a vida eterna, nós precisamos obedecer a Deus. Quando o carcereiro de Filipos perguntou a Paulo
O que devo fazer para ser salvo? Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Quando o jovem rico perguntou a Jesus, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para o jovem rico, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então há uma diferença entre ser salvo e obter a vida eterna. Nós precisamos atentar para este fato. Nós lemos aqui em Apocalipse 14, 12, que aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vejam que Deus aqui chama este povo de santo. Eles guardam os mandamentos de Deus. E aqui não são apenas alguns mandamentos, mas são todos os mandamentos que Deus deixou na sua palavra. E especialmente os 10 mandamentos que está lá em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 3. E também essas pessoas que aceitam e é chamado de remanescente fiel, eles guardam a fé em Jesus, o Cristo, o Salvador e Senhor deles, vivem pela fé em Jesus, conforme disse o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 3, verso 21 até o verso 31. Anote para você ler, Romanos 3, versos 21 a 31. Vivem pela fé em Jesus. O mesmo Paulo disse lá em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então a salvação não depende de nós, depende de Jesus. Então, quando nós vemos aqui esta expressão, remanescente quer dizer o restante, um pequeno povo, porque a maioria vai rejeitar esta oferta que Deus faz e o pedido que Ele faz que nós vivamos segundo a sua vontade e não segundo a nossa vontade. Uma grande maioria, formada por bilhões de pessoas, ou elas não aceitam a Jesus como Messias, o Cristo, ou dizem que o aceitam, mas não honram o seu compromisso com Cristo. Por quê? Porque elas não vivem a obediência aos mandamentos de Deus. E Jesus ele foi enfático sobre isso quando escreveu lá, quando ele falou em João 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então aqui está a expressão do nosso amor a Deus, é obedecer, é fazer a vontade dele e não a nossa vontade. Agora, a maioria daqueles que se dizem cristãos prefere uma religião fácil, prefere uma religião sem maiores compromissos com Cristo e com a Bíblia, uma religião superficial, uma religião morna, sem consagração a Deus. E por que eles preferem isso? Porque a maioria dos chamados cristãos amam mais a este mundo, as coisas que o mundo oferece, do que amam a Cristo. E Paulo afirma lá em 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 5, que essas pessoas, elas têm forma de piedade, elas aparentam que são piedosos, mas negam o poder de ter uma vida verdadeiramente transformada, uma vida piedosa. E o apóstolo Paulo então aconselha, foge também destes. Eu quero dizer aqui aos nossos amigos e irmãos que Deus ele é enfático aqui em Apocalipse 14, a partir do verso 9, que aqueles que continuarem rejeitando e querendo fazer a sua própria vontade, esses sofrerão a ira de Deus. Aqueles que querem continuar seguindo as mudanças que a besta, o poder que surgiu do mar, introduziu na igreja cristã, aqueles que preferem continuar seguindo essas mudanças, estes sofrerão as consequências da ira eterna de Deus. Aqui no Antigo Testamento, nós lemos lá em Jeremias 25, versos 15 e 16, que é descrito simbolicamente como um cálice de vinho dado para alguém beber. E a severidade desse juízo sobre os adoradores da besta é expressa então pelo ato de tomar do vinho da ira de Deus preparado sem mistura, Apocalipse 14, verso 10. Porque antigamente algumas pessoas, quando iam tomar vinho, misturavam, diluíam água para o poder do álcool não fazer muito efeito. Mas Deus ele diz aqui, beberá do vinho preparado sem mistura, porque Deus então estará colocando um ponto final neste mundo de pecado, quando Jesus voltar, e então aqueles que rejeitaram sofrerão as consequências do juízo eterno de Deus, da ira de Deus na volta do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude a continuarmos buscando o entendimento na palavra de Deus, que possamos nos colocar nas mãos de Deus, fazer a vontade dele e não a nossa vontade, porque
Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Ele nos ajuda a obedecermos à sua palavra, a vivermos de acordo com a sua vontade. E Ele, pelos méritos de Jesus, então, perdoa os nossos pecados e, com certeza, nós estaremos com Ele eternamente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã, concluindo o estudo da semana, mas lembre-se, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3.